recuperação da semana passada. Então, está iniciada a gravação, né? Então, continuando aí do que a gente viu semana passada. Então, uma organização normalmente recebe um bloco de endereços contíguos, que é uma faixa de endereços com prefixo comum, né? Isso quer dizer que, por exemplo, a organização ela recebe um endereço, vou botar aqui, A.B.C.D. Vamos supor que o prefixo comum seja os 24 primeiros bits, A.B.C. Então, ela pode ter um prefixo /24, né? Isso quer dizer que dentro da organização, esses 3 primeiros campos, os 24 primeiros bits, nunca mudam. É sempre o mesmo, né? Somente a parte final é que vai mudar, que vai identificar quem é o hospedeiro dentro da organização. Agora, a representação da subrede dentro da organização vai ser sempre a mesma, né? Então, os endereços IP de hospedeiros dentro de uma organização sempre compartilham o mesmo prefixo. Isso vai reduzir consideravelmente o tamanho da tabela de repasse nos roteadores. A gente viu que o roteador trabalha com tabelas de repasses, onde essa tabela ela recebe como entrada o endereço do destino do pacote e o tabela de repasse determina a linha de saída no roteador. Ou seja, né, um determinado roteador, quando um pacote chega, ele tem que analisar o endereço destino para saber por qual de suas linhas de saída esse pacote deve seguir, né? A princípio, o roteador tem que conhecer os endereços de todos os endereços possíveis, né? Mas, se a organização ela tem um prefixo comum, né, por exemplo, ABC, o roteador não precisa guardar individualmente o endereço de cada host. Ele pode guardar só o endereço da rede. Então, nesse caso aqui, numa rede /24, né, ao invés dele armazenar todos os IPs, ele vai armazenar somente a rede A.B.C. A parte D aqui, né, ficaram faltando 8 bits, né, 2 elevado a 8, igual a 256. Então, essa tabela já vai economizar 255 entradas. Ela só precisa de uma entrada que aponta para toda a rede, né? Então, isso aí realmente reduz consideravelmente o tamanho das tabelas de repasse. Um único registro será suficiente para transmitir pacotes partindo de forma para qualquer máquina dentro da organização. Os últimos 32 menos x bits de endereço distinguem os hospedeiros dentro da rede, né? Esses bits menos significativos podem ter uma estrutura adicional, né? O que é essa estrutura adicional? Vou imaginar o seguinte: a nossa subrede é uma subrede /20, né? Então, os roteadores, quando encaminham a mensagem para essa rede, essa subrede está sendo controlada por esse roteador aqui, tá? Então, esse aqui é o roteador da organização. Ele está encaminhando o pacote para lá para dentro. Quando chega nesse roteador, essa subrede aqui dentro ela pode ter uma estrutura própria dela, né? Ela pode ter, por exemplo, 4 redes diferentes. A gente vai ver como a gente faz o cálculo da nova máscara. Mas para essas 4 redes diferentes aqui, nós precisaríamos de quantos bits? A gente precisaria de 2 bits a mais, né? 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a gente precisa roubar 2 bits do campo de endereço. Aqui dentro da organização, a máscara seria /22. Né? Mas não importa para fora da organização, porque para fora da organização, de qualquer maneira, a informação tem que chegar no mesmo roteador. Então, do lado de fora, a organização é vista como um único bloco contíguo grande, tá? Mas esse bloco que é contíguo e grande dentro da organização pode ser quebrado em unidades menores. No caso aqui, no nosso exemplo, /22 para criar novas subredes. Sendo que isso pode acontecer toda uma hierarquia. Nós podemos ter mais roteadores aqui dentro que novamente quebra essa rede aqui em 2 subredes. É uma organização muito grande. Então, esse endereço que originalmente era /22, contigo nesse roteador, quando ele sai, a gente precisa de mais um bit para endereçamento. Cada subrede dessa aqui vai ser /23. Né? A gente vai chegar nessas contas mais para frente. Então, o exemplo, aqui está mais ou menos explicando o que eu falei aqui, tá? Então, a gente pode pegar, a organização ela tem uma quantidade de bits externamente, mas pode segmentar em partes menores internamente.
Vamos ver essa imagem aqui, né, com um exemplo. Tá? Essa imagem fornece o exemplo de endereço interface IP. Nesse caso, essa organização aqui, né, nós temos 3 sub-redes nessa organização. A primeira sub-rede, o prefixo comum dela é 223.1.1. Né? Todos os equipamentos aqui dentro, todas as interfaces de rede começam com esse prefixo, incluindo a interface do roteador. Né? A rede aqui da esquerda, 223.1.2, é o início. O final varia de acordo com o hospedeiro. E a terceira sub-rede de baixo, 223.1.3. Né? Então, se a gente olhar na figura de baixo, né, nós dizemos que essa rede como um todo é a rede 223.1.1.0/24. Então, a gente costuma colocar o endereço da rede, costuma não, é a norma, né? O endereço da rede será aquele endereço cujo prefixo é comum a todo mundo e todos os outros bits é igual a 0. No caso aqui, como é uma rede /24, os 3 primeiros campos é o que interessa. O último campo interessa para identificar a sub-rede. O último campo é só para identificar o equipamento dentro da sub-rede. Então, essa rede é a rede 223.1.1/24, 223.1.2.0/24, né? 223.1.3.0/24. Né? Então, a gente reparando aqui, né? Na terminologia IP, a rede que interconecta as 3 interfaces do hospedeiro e uma interface do roteador, que é o do exemplo aqui, né, forma o que a gente chama de sub-rede. Tá? Uma sub-rede nada mais é do que uma rede também. Né? Então, o endereçamento IP designa o endereço dessa sub-rede, né? No caso aqui, conforme eu comentei para vocês, é com o campo igual a 0. Esse endereço vai ser o endereço do prefixo .0/24. Né? O /24 é conhecido como máscara de sub-rede. Tá? Existe uma outra notação para máscara de sub-rede, que é escrever em binário, né? 24 bits 1 e 8 bits 0. Tá? A gente vai também mais para frente. Bom, então a sub-rede IP, né, de definição da sub-rede, não está restrita a segmentos que conectam múltiplos hospedeiros numa interface. Tá? Nesse exemplo aqui, né, nós temos aqui 3 roteadores, tá? E cada roteador com a sua sub-rede aqui. Roteador R1, ele cuida da primeira sub-rede, roteador R2 cuida da segunda sub-rede, roteador R3 cuida da segunda sub-rede. E eles são ligados entre si. Né? O que está falando aqui é que a definição IP não fica restrita à sub-rede onde tem máquinas. Né? Todas as ligações precisam ter sub-redes. Né? No caso aqui, a ligação entre R1 e R2 também será uma sub-rede. Só tem 2 interfaces. Tem interface R1 e tem interface R2. Mas é uma sub-rede e tem que ter seu próprio endereço IP. Né? Mesma coisa que liga R1 e R3 e que liga R2 e R3. Né? Então, nós temos aqui as sub-redes, né? Que já vimos na figura anterior. 223.1.1, 223.1.2, 223.1.3. Mas temos também sub-redes que ligam os roteadores. 223.1.9, 223.1.8, 223.1.7. São todas sub-redes diferentes. Né? Então, aqui na imagem, cada roteador tem 3 interfaces, uma para cada enlace ponta a ponta e uma para rede interna. Então, são todas essas sub-redes que estão presentes, que a gente marcou na figura. Bom, antes da criação do CIDR, que é quando a gente pode definir os o endereçamento IP de uma forma livre, né? Os bits reservados para indicar parte da sub-rede possuem exatamente ou 8, ou 16, ou 24 bits. Tá? Era um esquema conhecido como endereçamento de classes cheias. Alguns esquemas de roteamento mais antigos ainda trabalham com endereçamento de classe cheia. Né? Por exemplo, o RIP versão 1. Se algum lugar utiliza, a gente não tem a liberdade de definir nossa sub-rede, tem que ser as padrão. Então, as sub-redes com endereço de rede 8, 16 e 24 ficaram conhecidas, então, respectivamente, como sub-rede de classe A, classe B ou classe C. Tá? Então, a rede classe A, o primeiro campo define a sub-rede e os últimos 3 campos definem o hospedeiro dentro da sub-rede. Né? Essa divisão ficou muito problemática para suportar o rápido crescimento da quantidade de organizações com sub-rede de pequeno e médio porte. Né? O que acontecia?
Vamos imaginar o seguinte, uma subrede classe C, é a subrede barra 24. Ela pode acomodar apenas 254 hospedeiros. Tá? A gente sempre perde 2, porque o primeiro endereço e o último endereço eles são reservados. Tá? Conforme a gente vai ver. O primeiro é o endereço de rede e o último é o endereço de difusão. Então, nessa rede aqui, se eu uso uma rede classe C, eu só posso ter 254 máquinas. Isso é muito pouco para muitas organizações. Tá? Então, se a organização fosse pequenininha, tudo bem, até dava. Mas para organização um pouco maior, que tem 500, 600, 1.000, 2.000 máquinas, esse endereçamento, esse tipo de subrede não dá. Por outro lado, a subrede classe B, que é a máscara barra 16, né, que os 2 primeiros campos representam a subrede e os 2 últimos campos representam o equipamento, tá? Permite até 65.534 equipamentos. Isso é muito grande. Tá? No início da internet, achava-se que não ia ter tantas máquinas assim na internet. Então, começou-se a distribuir subrede classe B para quem quisesse, era só pegar. E com isso, rapidamente esgotou, né, conforme as redes começaram a crescer, né, começaram a surgir muitas redes. Né? Então, teve organização lá que tinha 1.000 máquinas e pegava 65 mil endereços para botar em 1.000 máquinas. Tá? Então, um desperdício enorme. Né? Então, com endereçamento classe X, uma organização que tem 2.000 computadores, por exemplo, recebe o endereço classe B. Isso leva a uma má utilização do endereço alocado. Né? Foi isso que levou a um rápido esgotamento de endereços IPs, IP versão 4. Então, surgiram algumas soluções paliativas para tentar prolongar a vida do IP versão 4. É o que a gente vem usando hoje, que é o NAT. A gente vai estudar como é a utilização do NAT, mas isso é apenas um paliativo. Né? A gente precisa, é necessário fazer a substituição do IPv4 pelo IPv6. Uma das razões é a falta de endereço, outra razão é o desempenho dos roteadores, que o roteador tem um trabalho muito simplificado no IP versão 6. Tá? Então, as redes também começaram a ter uma alta vazão, os roteadores precisam trabalhar mais, chavear mais pacotes por unidade de tempo. Então, alguma coisa tem que aliviar ao lado deles. Bom, 2 endereços especiais de uma subrede não podem ser utilizados, né? Esses são esses 2 aqui que eu comentei com vocês. O primeiro e o último endereço da faixa da organização. Tá? Não importa qual seja a máscara, será sempre o primeiro e o último. O primeiro endereço da faixa é reservado para o que a gente chama de endereço de rede. Ele vai identificar a rede como um todo. Ele vai ser utilizado pelos roteadores para montar as tabelas de repasse. Tá? Então, as tabelas de repasse eles vão ser baseadas no endereço de rede, e não em cada host individualmente. Isso visando diminuir o tamanho das tabelas. Todos os bits que não fazem parte do prefixo de rede recebem o valor 0. Tá? Isso no caso do endereço de rede. Tá? Então, se o endereço de... vamos supor que o endereço de rede... Então, a minha rede, por exemplo, é... aqui, uma rede qualquer, 200.20.30. Esse endereço, vou botar endereço do equipamento, ponto 40. Esse equipamento está numa subrede. Tá? A máscara desse equipamento subrede é barra 24. Tá? Então, os 24 bits representam a subrede. Né? Então, qual é o endereço dessa subrede? 0 ao final, o endereço da subrede será 200.20.30 e 0 a parte final, ponto 0 barra 24. Então, bits zeros, parecendo um 9, tá? Vou emendar aqui 4. O bit 0, bit 0 todos os bits iguais a 0 para identificar a subrede. E o último endereço, acho que está errado aqui, não é fixa não, tá? É o último endereço da faixa. Vou botar aqui para corrigir. O último endereço da faixa é utilizado como endereço de difusão, endereço de broadcast. Tá? Então, nesse mesmo exemplo aqui em cima, né, para representar a difusão, ao invés de eu botar todos os bits aqui do final como 0, eu coloco todos os bits do final como 1. Tá? Então, esse endereço de difusão ele seria o endereço 200.20.30 e todos os bits do final igual a 1. Todos os bits do final igual a 1, 255. Né? É o endereço de difusão da subrede 220.30.0/24.
Então, todos os bits que não fazem parte do prefixo recebem o valor 1. Quando é colocado como destino de uma mensagem, deve ser entregue a todos os hospedeiros da subrede. Então, se eu quero mandar para todas as máquinas da subrede, eu mando para o endereço de difusão. Roteadores não repassam mensagens de difusão. Tá? A difusão fica limitada a segmentos de rede que são limitados pelo roteador. Deixa eu notar que eu vou ter que dar uma ajeitada nesse slide aqui. Depois eu vou corrigir e no final do disciplina eu passo para vocês, tá? Isso aqui é uma verdade, tá? Mas ela não é tão verdade assim não, tá? Esse endereço aqui, por exemplo, se eu mandar para o roteador vai repassar, tá? O que o roteador não repassa é um endereço de difusão que a gente chama de difusão ilimitada, tá? Que é o endereço que é endereço 255, 255, 255, 255. É o endereço com todos os bits são iguais a 1. Tá? Quando uma máquina ela quer mandar para todo mundo na rede dela, mas ela, por exemplo, não sabe o endereço IP dela ainda, a gente vai ver uma situação dessa, que é quando ele está com o protocolo DHCP, a máquina ela manda uma difusão para esse endereço aqui. Né? Então, quando é mandado uma difusão para esse endereço, todos os computadores da subrede recebem essa mensagem. Né? Só que, se o roteador repassar isso, a difusão vai para o mundo inteiro. Né? Então, não tem como. Imagina todo mundo no mundo inteiro fazendo difusão para todo mundo. A rede ia parar só fazendo difusão. Né? Então, roteadores não passam mensagem de difusão, né? Mas a mensagem de difusão quando é mandada para esse endereço aqui. Tá? Se você quiser fazer uma difusão em outra subrede, você pode mandar o endereço de difusão da subrede. Tá? Aí vai depender da configuração dos roteadores. Normalmente não é uma boa ideia você deixar alguém externo à sua rede, fazer uma difusão dentro da sua rede. Né? Não tem razão nenhuma para alguém querer fazer isso. Pode ser até uma tentativa de um ataque. Né? Então, normalmente, firewall bloqueia a entrada e difusão de uma rede para outra. Tá? Mas, se nada for dito, se nada for configurado, vai ser possível. Tá? Então, conforme eu falei no slide passado, o 255.255.255.255 é um endereço especial de difusão, onde a mensagem é entregue a todos os demais hospedeiros que estão na mesma subrede do hospedeiro que enviou a mensagem. Isso normalmente é utilizado por protocolos de inicialização, como o DHCP, quando a máquina ainda não possui endereço IP, ou quando você quer descobrir um determinado servidor na sua subrede. Né? Então, no endereçamento de classes cheias, a quantidade total de redes hospedeiros para cada rede né? Na rede classe A, o primeiro campo identifica a rede e os 3 últimos hospedeiros. Na rede classe B, os 2 primeiros identificam a rede, os 2 últimos hospedeiros. Né? E na classe C, o contrário, os 3 primeiros a rede e o último hospedeiro. Então, a rede classe A, tá? Ela tem 126 redes, com aproximadamente 16 milhões de hospedeiros cada. Tá? Então, são redes gigantescas. Tá? Então, você tem que justificar muito bem por que você precisa de uma rede classe A para poder ganhar uma rede classe A. A rede classe B existe no mundo 16.384 redes, com até 64 mil hospedeiros cada uma. Tá? A rede classe C são aproximadamente 2 milhões de redes, com até 254 hospedeiros cada. Você pegar aqui 2 milhões mais 16 mil mais 126, você pode continuar na casa na ordem de grandeza dos 2 milhões. Tá? Isso significa que esse tipo de endereçamento permite apenas 2 milhões de redes no mundo. E acho que qualquer um aqui tem noção, né, que é pouco. Tá? Existe muito mais necessidade do que isso. Né? Por exemplo, cada residência é uma subrede. Tá? E existe só em residências muito, mas muito mais do que isso. Tá? Então, foi necessário algum esquema especial. Né? A distribuição de endereços IP é controlada pelo ICANN. Né? ICANN é uma organização da internet, é um órgão da internet, faz parte da nomenclatura. Tá? Nesse slide aqui você tem todas as faixas. Né? O endereçamento classe A são as redes que vão da rede 1 à rede 127. Né? Endereçamento classe B vai desde a 128.0 até o 91.255.
E a rede classe C vai desde a 192.0.0 até 223.255.255. As redes de 224 a 239 são o que a gente chama de endereçamento multicast, né? E a 240 em diante foi reservado para uso futuro. Reservado para uso futuro, a gente pode traduzir atualmente de espaço perdido, nunca mais será utilizado, né? Bom, vamos entrar aqui então na questão de subredes, tá? Vamos explorar mais esse conceito de subredes. Bom, o mundo exterior a uma organização enxerga a rede como uma rede única, tá? Nenhuma informação sobre a estrutura interna é necessária. Não é necessária e normalmente não é desejável que o mundo exterior conheça, né? Isso quer dizer que se eu tenho um roteador aqui, tá? E esse roteador possui aqui dentro 4 subredes, e que essas subredes até se subdividam em outras subredes, né? E um outro roteador, né? Isso é problema da organização, isso é problema interno da organização. Por um mundo externo, aqui dentro é como se existisse apenas uma subrede, tá? Isso, entre outras coisas, simplifica o trabalho de quem está do lado de fora, né? Por que um roteador aqui do lado de fora precisaria conhecer a estrutura interna se ele só precisa encaminhar para esse roteador de entrada, né? Então, fica muito mais fácil o trabalho dos roteadores que estão do lado de fora se eles enxergam a organização com uma única subrede, né? Agora, pode ser mais eficiente para a organização a divisão em várias subredes, né? Imagina, por exemplo, uma universidade. Essa universidade tem vários departamentos, tá? Essa universidade ela pode, na entrada, colocar um roteador e esse roteador dividir em várias subredes, uma para cada departamento, né? E cada departamento da universidade administra sua própria subrede, né? Então, o mecanismo que permite essa divisão é conhecido como máscara de rede, tá? Uma máscara de subrede possui 32 bits, né? Também dividida em 4 campos com 8 bits cada, seguindo o padrão. Bit da rede é o bit 1, bit da subrede é o bit 0, desculpa, é bit 1 também, e o bit do hospedeiro é o bit 0. Dessa forma, né, subrede e rede se confundem, né? Para o esquema de roteamento, não interessa se é uma subrede ou se é uma rede. É tudo rede, é tudo subrede, né? A única coisa que vai fazer a diferença para o roteador é se é hospedeiro ou não, tá? Para realizar a entrega final. Então, para ter noção das máscaras, as máscaras também podem ser representadas com notação decimal separada por ponto, né? Então, por exemplo, vamos basear aqui nas redes padrão, rede classe A, rede classe B, rede classe C. A rede classe A, apenas o primeiro campo é utilizado para definir a subrede, tá? Então, a gente costuma dizer que ela é uma rede que, na nomenclatura decimal, que é uma nomenclatura muito usada ainda, é a subrede, a máscara de subrede 255.0.0.0, né? Na notação CDR é /8, para indicar que são os 8 primeiros bits, né? A notação hexadecimal, né, tá aqui, alguns botam, né? FF 0, 0, 0. Em binário, tá? A gente vai precisar do binário, porque o binário vai simplificar o nosso entendimento de subredes, tá? Nesse caso, o binário vai realmente simplificar. A rede classe A é a rede cujo primeiro campo identifica host. Então, desculpa, identifica a subrede. Então, tudo 1. E os 3 últimos campos identificam o host dentro da rede. Então, tudo 0, né? Então, aqui está a divisão. Já a rede classe B são os 2 primeiros campos que definem a subrede. Então, a notação CDR é /16 e a binária está aqui. Os 2 primeiros campos, tudo 1. Os 2 últimos campos, bits, tudo 0. Na rede classe C, né, os 3 primeiros campos definem. Então, notação CDR /24, para indicar 24 bits no início. E em binário, os 3 primeiros campos, todos os bits igual a 1. O último campo, todos os bits iguais a 0. Né? Como exemplo aqui, né, o endereço IP, né, 168.23.00, né?
é a máscara de rede padrão dele, tá? Esse endereço da rede, é a rede 168.23.00. É uma rede classe A. A máscara padrão 255.255.0.0, tá? Agora eu posso internamente estender essa rede, eu posso criar uma sub-rede, eu posso pegar um campo aqui inteiro, tá? E pegar 8 bits só para estender essa rede, essa sub-rede, essa rede em outras sub-redes. Então eu pego uma máscara de sub-rede com mais 8 bits, né? Então, no final, essa rede fica sendo dividida por 24 bits. Eu peguei uma rede que eu tinha aqui e quebrei ela em 256 sub-redes, né? Vai de 0 a 255 aqui. Isso aqui é um exemplo pegando um campo inteiro, pegando direto um byte inteiro. Mas eu não preciso pegar um byte inteiro, né? A minha máscara de rede original aqui, máscara de rede padrão, né? Se eu desenhar ela aqui, ela é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha máscara de rede, o resto é tudo 0. 8. Então, 4 campos de 8 bits cada, né? No caso, eu peguei logo todos os bits. Mas se eu quisesse pegar apenas 3 bits, se eu quisesse criar 8 sub-redes, né? Pego 3 bits, pegando 3 bits, eu consigo variar isso aqui de 8 maneiras diferentes, então consigo 8 sub-redes, né? 2 elevado a 3 igual a 8. Eu poderia pegar apenas 3 bits dessa máscara, né? Então, a minha nova máscara seria essa máscara original, porém com esses 3 bits aqui, né? Com os valores dela alterados para 1. 1, 1, 1. Né? Então, a minha notação CDR aqui em cima, que é a notação barra 16, quando eu pego mais 3 bits, agora eu tenho 19 bits indicando a subrede. A minha notação seria barra 19. Né? E como seria essa notação no formato decimal separado por pontos? Né? Bom, os bits eles sempre são pegos da esquerda para a direita. Né? Então, se eu pego um bit, eu pego o bit mais à esquerda, tá? O valor no meu bit 1, o restante tudo 0. Na notação decimal, esse bit tem valor 128. Né? O bit mais à esquerda tem valor 128. Se eu separo 2 bits 1 para a subrede, o valor é 192. A soma de 128 mais 64. Se eu pegar os 3 primeiros bits, ainda somo o 32. Passa a ser 224. E por aí vai. Né? Eu posso pegar dos 8 bits, desde 1 até 8. Então, variando de 128 a 255. No exemplo que a gente acabou de ver, a gente pegou 3 bits, né? Usou a notação barra 19. Então, quando eu pego 3 bits, qual é o valor? 224. Né? Então, essa máscara de rede aqui para esse exemplo seria 255, 255, 224, 0. Tá ok? Tá aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Bom, se tiver, fala aí. Aqui no... Então, aqui está a anotação, tá? que é utilizada a notação decimal com pontos. A gente parte sempre de uma rede classe A, não existe rede maior que uma rede classe A. Tá? Então, a gente tem prefixo e CIDR. Né? Prefixo 8, tá? É o 25500, é com todos os bits igual a 1, e eu começo a variar. Né? Prefixo 9 é 255.128.0. Prefixo que a gente viu lá no nosso exemplo, prefixo 19, tá? É a máscara de rede 255, 255, 2240, e está aqui a representação de bits dela. Né? 19 bits 1, o restante bit 0. Separação exatamente nesse ponto aqui. Né? Isso aqui só para vocês terem uma tabelinha, essa tabelinha é fácil fazer, né? Mas vocês já têm aqui, se quiserem consultar. Existem diversas razões para se dividir uma rede em sub-redes. Né? Algumas razões são isolar o tráfego de uma sub-rede, reduzindo assim o tráfego total da rede. Né? Vamos supor que a gente crie laboratórios para fazer testes ou até laboratórios de ensino. Né?
E a gente coloca coloca determinados sistemas operacionais específicos em laboratórios. Esses laboratórios rodam softwares específicos que trocam muitas informações entre eles. Se eu tenho uma subrede única, grande, toda a difusão da rede vai ficar passando por toda a rede. Quando eu crio sub-redes, eu diminuo o tráfego total da rede. Eu consigo isolar em cada sub-rede seu tráfego específico. Eu ainda posso proteger ou limitar o acesso a uma sub-rede. Tá? Eu posso ter uma sub-rede que é mais sensível, que ela tem dados mais críticos. Eu não quero ninguém acessando esses dados. Tá? Dessas operações que executam nessa sub-rede. Nem mesmo o restante do pessoal da própria organização. Então, eu posso criar uma sub-rede e restringir o tráfego dessa sub-rede. Quando eu crio sub-redes, posso usar firewall, separando as sub-redes. Eu tenho um nível de proteção bem maior. Permitir associação de uma sub-rede com um departamento ou espaço geográfico específico. Então, eu posso, por exemplo, um departamento que tem autonomia numa organização ou numa universidade, eu posso dividir uma sub-rede, entregar para ele e falar, essa aqui é a sua sub-rede, você administra essa sub-rede. Passa a ser problema dele. Isso a gente descentraliza a administração da rede, cada um cuidando da sua própria parte. Ou até mesmo espaço geográfico. Você pega, por exemplo, uma rede gigantesca, como Cisco, Microsoft, IBM, que tem intranet espalhada pelo mundo inteiro. É óbvio que tem necessidade de separar essa grande rede em redes menores, tanto por aspecto de administração quanto o próprio aspecto do tamanho. Uma rede muito grande, gigantesca, eu vou começar a ter laços lentos e vai prejudicar até o desempenho da rede. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Tá? Suponha que um administrador recebeu para uso a rede 172.16.22.0 e que precisa utilizar internamente 4 sub-redes de igual tamanho. Tá? Qual máscara de rede que deve ser utilizada? Quantas interfaces podem ser configuradas em cada uma dessas sub-redes? São todas questões que o administrador tem que responder. Qual faixa de endereços cada sub-rede possui? Quais desses endereços são utilizáveis? Então, a questão, vendo graficamente, visualmente falando, é a seguinte. Chega uma rede, e a organização, que o ISP deu para essa organização a seguinte faixa, 172.16.22.0/24. Então, essa faixa aqui é aplicável a toda a organização. Mas, quando chega no roteador da organização, essa organização quer criar 4 sub-redes diferentes. Problema da organização. A gente não sabe por quê, mas ela quer criar 4 sub-redes diferentes. Como a gente representa isso? Que máscara deve ser utilizada? Lembrando que para o lado exterior nada muda, mas internamente muda. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui com vocês, tá? Mas vamos fazer passo a passo aí. Então, primeira pergunta aqui. Qual máscara de sub-rede deve ser utilizada? Bom, a máscara padrão é a máscara /24. Tá? Pessoal, agora é o seguinte. Se não entendeu qualquer dos passos, fala na hora aí para a gente poder não deixar passar nada. Quem for trabalhar com rede vai ter que conhecer isso aqui. Quem não for trabalhar com rede, mas for trabalhar desenvolvendo software que vai funcionar em rede, que hoje é a maioria do software, no mínimo tem que ter um bom entendimento disso aí. Então, qual é a rede original? /24. /24 representa os 24 bits mais significativos. Então, a máscara padrão dessa rede que foi entregue para a organização é essa que está aqui em binário. Agora, a organização ela quer 4 sub-redes. Bom, se vocês lembrarem, quando vocês aprenderam lá números binários, para que eu possa endereçar 4 sub-redes, eu preciso de 2 bits. 2 bits, eles assumem 4 valores diferentes. Eu posso, com 2 bits, representar os valores 0, 0, o valor 0, 1, o valor 1, 0 e o valor 1, 1. Então, na verdade, cada par desses será associado a uma sub-rede. Sub-rede 00, 01, 10, 11. Então, se eu pego 2 bits, significa que
eu não posso mexer na parte do campo dos bits de rede. Eu só posso mexer no do host, que é o que me pertence. Então, eu preciso pegar daqui, desse campo de host, e roubar 2 bits que endereçam host e passar eles para a rede, para endereçar a rede. Eu tenho que transformar esse bit aqui em bit 11. Né? Com isso, eu passo da máscara barra 24, estendendo ela com mais 2 bits 1. A máscara da minha subrede passa a ser barra 26. Ou seja, a resposta é a máscara a ser utilizada é a máscara 255.255.255.192, que é a máscara barra 26. Ok, até aqui, gente. Então, sempre lembrando, eu quero 4 subredes, eu preciso pegar 2 bits. Né? E se eu quisesse 6 subredes? Né? Se eu quisesse 6 subredes de igual tamanho, eu não tenho como fazer, porque tem que ser sempre potência de 2. Então, seria 2, 4, 8, 16. Então, se eu preciso de 6 subredes, eu vou precisar, no mínimo, pegar 3 bits. Então, vamos responder agora a segunda pergunta, né? Já que ninguém está com dúvida, né? Que é: quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Então, quantos equipamentos podem ter? Né? Bom, quantas interfaces vão poder ser configuradas? Se a gente voltar aqui, tá? A gente vê que a nova máscara é barra 26. Se a nova máscara é barra 26, sobram 6 bits, né? Eram 8, sobraram agora 6 bits para endereçar hosts. Tá? Então, olhando aqui, eu tenho 6 bits para me endereçar hosts. Se eu tenho 6 bits, eu tenho um total de 2 elevado a 6, 64 endereços possíveis. Né? Mas temos que lembrar o seguinte: o primeiro endereço é reservado para o endereço de rede, tá? Que os roteadores vão trabalhar. Né? O Matheus está perguntando aqui: o 92 seria o endereçamento da máquina? Esse 92 não é aquele endereçamento da máquina. Tá? Esse 92 é só para dizer quantos bits desse campo pertencem ao endereço de rede. Tá? 192 é exatamente esse valor aqui, ó. 11000000. Esse é o valor 192. Ele é só para representar o campo de bits. Tá ok? O endereçamento da máquina a gente vai ver adiante. Então, chegamos à conclusão que, sobrando 6 bits, nós temos a possibilidade de 64 endereços. Né? O primeiro endereço é endereçado pela rede. O último endereço é endereço de fusão. Então, a gente não pode utilizar o primeiro e o último. A gente nunca pode utilizar 2 endereços de cada subrede. Né? Então, pode ser configuradas até... Está errado aqui. Né? Vou ter que consertar esse slide também. 62 interfaces. Né? Que são os 64... deixa eu anotar para consertar esse slide aí. 321. Então, eu tenho 64 endereços possíveis, mais... desculpe, menos os 2, que é o primeiro e o último. Então, posso ter até 62 interfaces em cada subrede. Né? Incluindo a interface do roteador. Tá, tem erros aqui, pessoal. Eu botei já esse slide lá, mas hoje ainda vou corrigir esse slide. Tá? Vou corrigir slides e vou botar lá no Canvas para vocês a versão corrigida, porque não dá para ficar esse errinho aqui, não. Então, quem já pegou, pega depois de novo. Quem não pegou, espera até o final da tarde, pelo menos, para dar tempo de eu botar lá. Né? Então, podem ser configuradas até 62 interfaces cada subrede, incluindo a interface do roteador. O roteador também consome uma interface subrede. Né? Tá aqui o roteador, ele faz parte da subrede. Né? Então, se a pergunta fosse, né, quantos computadores além do roteador podem ser colocados, eu posso colocar até 61 máquinas nessa subrede, já que o roteador consome o endereço. Tá ok? Então, podem ser 62 equipamentos, mas o roteador também é um equipamento. Ok? Então, já temos a nossa segunda resposta aí, né? Que é quanto a gente consegue colocar
nessa rede. Tá? Na terceira aí, né? Qual a faixa de endereços de cada subrede? Tá? Essa é uma pergunta que já é um pouco mais complexa, mas que a gente também precisa responder. O administrador tem que saber fazer isso. Tá? Hoje existem já calculadoras IP que fazem isso automaticamente, mas a gente tem que saber como fazer. Tá? Eu vou colocar, aqui está sendo colocado em binário, tá? Só para que vocês possam efetivamente ver como funciona, tá? Para vocês possam realmente entender como funciona. Na prática, ninguém vai fazer isso aqui em binário, tá? Depois eu vou falar uma maneira bem mais fácil de fazer, mas isso aqui é para poder pegar um entendimento, tá? Para poder ver realmente, eu peguei esse aqui, o endereço foi distribuído para a gente, ó, foi distribuído o endereço 172.16.22.0, tá? Eu transformei esse endereço em binário, tá? Eu transformei esse endereço em binário só para que possa ver fisicamente o que está acontecendo. Lembrando, ninguém precisa fazer isso na prática. Espera aqui. O que me interessa aqui é o seguinte: os 24 primeiros bits são os bits que foram dados para a subrede. Tá? Então, esse aqui é o bit da subrede. Desculpa, é o bit da rede. São os bits da rede. Esse aqui, esses 24 primeiros, estão me representando o endereço 172.16.22. Tá? Eu vou ter que mexer na parte final da rede. Tá? Quem será a parte final da rede? A parte final da rede, tá? Eu separei 2 bits para a subrede. Ok? Como eu separei 2 bits para a subrede, né, a minha primeira subrede vai ser a subrede que tem esses primeiros 24 bits, mais esses 2 bits com valor 01. Né? Então, quando esses 2 bits aqui tiverem um valor, desculpa, 00, ele será a primeira subrede. Quando eles tiverem valor 01, será a segunda subrede. E aí vai, né? A terceira subrede e a quarta subrede. Então, no caso da primeira subrede, né? Quem será essa subrede? Será a subrede que tem os bits originais e os 2 primeiros bits com valor 0. Tá? Então, essa subrede ela vai do endereço, são todos os endereços que começam com 00. Então, vai desde o 00 com o final tudo 0, até a subrede que tem endereço inicial 00, até o final tudo 1. Né? Quando a gente passa para decimal, é essa faixa de endereço aqui da primeira subrede. A segunda subrede vai ser também, né, a parte inicial que foi distribuída, porém, a parte final vai ser 01. Sendo que, de novo, todos os bits do host igual a 0 até todos os bits do host igual a 1. Então, vai ser o endereço 172.16.22.64, tá? Até... Tá errado também, cara. Aqui é 172, ó. Na hora digital de ter errado, tá? Vou ter que corrigir esse slide também, tá? 172, 172, tudo 172 aqui. Tá? Então, o que é preservado? É o 01. Né? A terceira subrede, a mesma coisa que a de cima, só que o campo da subrede tem um valor 0. Né? E a quarta subrede? Valor 1, valor 1. Tá? Então, se a gente olhar em termos de bit, é assim que obtém esses valores. 172.16.192, no caso aqui, até 172.16.22.255. Oi? Quem quer falar alguma coisa? Bom, então isso aqui foi para mostrar como acontece fisicamente. Né? Qual é a maneira mais fácil de ser feito? Então, tem uma maneira muito mais direta, tá? É muito mais direta mesmo, é que todo mundo vai fazer na prática. Né? É o seguinte, a gente usa o resultado anterior. Né? Então, lembrando, isso aqui é só para que vocês possam ver o que está acontecendo na máquina. Mas olha como é mais fácil fazer se a gente pegar aqui anteriormente. Qual o espaço de endereçamento de cada subrede? 64 endereços, não é isso? Né? Se é 64 endereços, significa que cada subrede vai ter 64 endereços, mesmo que não possam ser utilizados. Então, a primeira... E quem é a primeira subrede? A subrede que foi distribuída foi essa aqui, ó, 172.16.22.0. Então, quem é a primeira subrede?
ela é um 72. Vou botar aqui só o início. Um 72, 16, né? 22, né? Ponto. Ela não é zero, então ela vai do endereço 0. Quantos endereços tem dentro dela? 64. Se ela tem 64 endereços, ela vai do endereço 0 ao 63. Né? E a segunda subrede? Então está aqui, ó. 172.16.22.0 a 172.16.22.23. E a segunda subrede? Ela é a continuação da primeira. Então ela vai ser 172.16.22.64 mais 64. Vão ser 64, né? Então, até 127. 64 até 127 são 64 endereços. A terceira vai ser a continuação. Vai ser da 128, contendo 64 endereços. Então, vai até a 191. E a última vai da 192, com 64 endereços a mais, até a 255. Né? Então, lembrando, apenas para mostrar fisicamente o que está acontecendo. Na prática, você pega o endereço inicial e você sai somando aqui a quantidade de interface de cada subrede. Tá? É bem mais fácil de ser feito. E você, no final, obteve a terceira subrede, 172.16.22.128 até 172.16.22.191. Tá? Sem dúvida aí? E, por fim, né, já tendo todas as faixas que podem ser utilizadas, a pergunta é: quais endereços são utilizáveis? Né? Aqui também está errado, ó, porque eu copiei do outro, né? Já que eu copiei do outro foi errado, aqui é um 72 tudo, tá? Um monte de coisa para consertar aí no slide. Tudo no 72. Tá? Pelo menos aqui também vai estar errado, tá? Aqui é um 72 também, que foi copiado também. Vou consertar logo aqui. 72 em tudo aqui, fica bonitão. Né? Então, a primeira subrede, a gente viu que é um 72.16.22.0 até um 72.16.22.63. O primeiro endereço é o endereço de rede. O último endereço é o endereço de fusão. Então, quais são os endereços utilizáveis? 172.16.22.1 até o 62. Né? Na segunda faixa, o 64 e o 127 não são utilizáveis. Então, 65 a 126. Na terceira, 128 e 191 não são utilizáveis. Então, é de 129 a 190. E a quarta, né? 192 a 255, 192 não é utilizado, 255 não é utilizado, então 193 a 254. Ok? Esse aqui tem que consertar alguma coisa, tem que consertar também. Ok, gente? Essa resposta aí? Vamos ver aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora, exemplos mais simples. Tá? Agora vai ser ao inverso. Tá? Suponha que o administrador recebeu para uso na rede 172.16.22.0/24 e que precisa utilizar internamente subrede que comportem até 14 computadores. Tá? Repara, eu já vou dar dica que aqui é uma pegada. Tá? Precisa de 14 computadores em cada subrede. Tá? Qual máscara deve ser utilizada? Né? Só vou dar 5 minutos aí para vocês, tá? Dar uma pensada aí no problema, tá? Vai perguntando, se tiver qualquer dúvida, tá? A gente vai conversando aqui, mas eu vou dar esse tempinho para vocês aí, tá? Para possam fixar melhor, tá? Então, tenta fazer, responder a primeira pergunta e depois a segunda. Quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Então, vai lá, vou deixar até 11h10 com vocês, é isso aí. A dica é o seguinte, começa a pensar da seguinte maneira, né?
2 elevado a 1 igual a 2. Deixa eu tentar aí no slide, tá? Essa primeira parte aqui. Bom, vamos ver aqui, gente. Vamos lá. Nós queremos subrede que comporta até 14 computadores. Se eu separo 8 bits, eu consigo 2 elevado a 3 endereços. Desculpa, se eu separo 8 bits, se eu quero 8 endereços, eu preciso de 3 bits para representá-los. Né? Com 4 bits, eu represento 16 endereços. A princípio, a gente pode pensar o seguinte: então, se eu separar 4 bits, eu consigo endereçar 16 computadores. Tá? Só que não me basta pensar no número de computadores, eu preciso pensar na quantidade de endereços que a minha subrede tem que ter.
né? Então, se eu chego e penso em 14 computadores, eu preciso ligar esses 14 computadores numa rede, tá? Então, seriam 14 endereços, um para cada computador, mais o endereço do roteador. Então, considerando que o roteador também consome endereço, eu preciso de 15 interfaces na subrede. Se eu tenho 15 interfaces na subrede, e eu ainda sei que eu perco 2 endereços, que são endereços de rede de difusão, para que eu possa colocar 14 computadores, eu preciso de 17 endereços. Uma subrede que me comporte pelo menos 17 endereços. Então, se eu separo 4 bits, eu só consigo 16 endereços, né? Não é suficiente. Então, se o meu requisito são 14 computadores, eu necessito de partir para o próximo. Então, eu vou precisar de 5 bits. Eu vou precisar de uma subrede que me permita até 32 endereços. Né? Bom, então, são necessárias subredes com capacidade para pelo menos 17 endereços, né, para comportar redes com até 14 computadores. Então, é necessário 5 bits para endereçamento de hospedeiros. Repara uma outra coisa aqui, né? No exercício anterior, nós estávamos falando em quantidade de subredes. Quando nós estávamos falando em quantidade de subredes, né, nós estávamos falando em, dado uma faixa de endereço, quantos bits do campo de host eu separo para a subrede. Agora aqui não, estou falando em quantidade de hospedeiros, então tem que ver o tamanho do campo que guarda os hospedeiros. Bom, nesse caso, a máscara padrão é 24. Essa máscara aqui, 24 bits iguais a 1. Se eu tenho que separar 5 bits para o hospedeiro, eu não separo esses 5 bits, né, do campo de subrede. Eu separo do último os valores. Eu tenho que manter 5 bits zero. Quem representa o hospedeiro são os bits zeros. Então, esses aqui que serão os 5 bits com valor zero. Logo, qual vai ser a máscara? A máscara vai ser a máscara barra 27, né? Os 24 bits originais, mais os 3 bits que sobraram para a subrede. A máscara aqui é a máscara 27, é a máscara 255, 255, 255, 224. A segunda pergunta: quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Bom, então, isso vem direto da anterior, né? Se eu tenho 5 bits 0, tá? Eu tenho até 32 endereços. Como eu excluo endereços de rede de difusão, me sobram 30 endereços. Então, podem ser configuradas até 30 interfaces de rede. Né? Então, são subredes que me permitem até 30 computadores mais o roteador. Então, o roteador mais 29 computadores. Tá ok isso aí? E quantas subredes eu posso criar aqui dentro? Né? Quantas subredes serão criadas? Se a minha rede original era barra 24 e eu separei 5 bits para o host, me sobraram 3 bits. Né? Esses 3 bits representam a subrede. Então, se eu tenho 3 bits, eu tenho 2 elevado a 3 igual 8 subredes. Ok, gente? Vamos lá. Já que está bem tranquilo aí, vamos avançar aí. Vamos ver o conceito de NAT. Né? Uma coisa que eu falei bastante para vocês aqui é sobre escassez de endereço IP, né? Que está faltando endereço IP. Né? Na verdade, já acabou, já tem um tempinho. Né? Então, a sobrevivência nossa, a sobrevivência do IPv4, está sendo com base no NAT. Ele é quem permite que se tenha cada vez mais máquinas, mesmo não tendo endereços. Né? NAT
é a sigla de Network Address Translation, ou seja, a tradução de endereços de rede. Né? Ele trabalha fazendo a tradução dos endereços. Tá? Ele é um protocolo oficial da internet, ele não quebra galho, mas ele é um quebra-galho oficial. Então, ele está descrito na RFC 30.022, né? E é quem vai solucionar o nosso problema. Né? Qual é o nosso problema? Atualmente, endereços IPv4 são escassos. Há muito pouco para ser distribuído. Oficialmente, já foram todos distribuídos. Algumas organizações ainda têm uma sobra na manga aí, então pode distribuir alguma coisa. Tá? Mas é considerado já que acabou. Tá? Então, não é um problema teórico que pode acontecer no futuro distante. E nem no futuro próximo. Né? Já estamos vendo esse problema. Né? A solução definitiva para ele é a implantação do IPv6, com uma faixa de endereçamentos bem maior. Né? IPv6, a estimativa é que existe mais endereço IP disponível do que grão de areia no planeta. Né? Então, espera-se que seja suficiente. Né? A solução atual, tá, para resolver o problema atualmente, para que a gente possa continuar usando a internet, é o NAT. Né? Então, com o NAT, uma organização ela pode utilizar internamente uma faixa de endereços que não é válida na internet. Então, o que aconteceu? Retirou-se 3 faixas de endereço da internet. Essas faixas de endereços elas não podem ser utilizadas na internet. Elas são reservadas para uso exclusivo dentro da organização. E a organização, quando uma máquina interna quer fazer um acesso externo, tem que haver uma conversão desse endereço para o endereço válido. Né? Então, quando for necessário fazer acesso externo, tá? O dispositivo responsável pelo NAT faz a tradução do endereço da rede interna para o endereço externo da organização. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos a internet. Dentro da internet, dentro da organização, nós temos uma rede. E essa rede usa endereços que não são válidos na internet. Para que ela possa ir para a internet, ela tem que passar por um tradutor que faz a tradução no endereço válido. Aí sim vai ser possível fazer essa busca na internet. Então, ideia básica: atribuir a cada organização uma pequena quantidade de endereço IP para tráfego na internet, né? E dentro da organização, todo computador obtém endereço IP exclusivo. Esse endereço IP exclusivo é conhecido também como endereço IP privado. Ele é usado para roteamento do tráfego interno. Né? Então, foi separado faixas de endereços de subredes diferentes. Né? Então, da rede classe A original, foi separada a rede 10. Então, endereço 10.0.0.0 até 10.255.255.255, ou seja, tudo que começa com 10 é endereço privado. Não é válido na internet. Não dá para usar na internet. Não será roteado. Né? O mesmo vale para o endereço classe, para os endereços classe B, né, da rede classe B foram pegas 16 subredes, dá um 7216 até um 7231. Isso é tudo endereço reservado também, que pode ser usado internamente numa subrede, né, numa organização. E da rede classe C, tá, foram separadas 256 subredes. Dá um 92168.0 até um 9216255. Então, tudo que começa com 192.168 também é endereço reservado. Nenhum desses endereços aqui pode ser utilizado na internet, eles não serão roteados. Né? Então, as organizações podem utilizar esse endereço da maneira que quiser, internamente. Né? Agora, nenhum pacote contendo esse endereço pode aparecer na própria internet. Provavelmente, tá? O roteador da casa de vocês aí usa endereço IP, né? Normalmente usa essa faixa aqui, 192.161 ou 192.168.0. Tá? São as que mais são utilizadas. E, normalmente, dentro de uma intranet de uma empresa, se costuma utilizar o endereço 10, 10 ponto alguma coisa. Né? Só por costume também. Tá? Não faz diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma utilizar nenhuma dessas subredes. Apenas é o costume. Bom, então, dentro de uma organização, tá? Toda máquina tem endereço exclusivo que não é válido na internet, esse endereço privado. Quando o pacote dessa organização ele passa para uma caixa NAT, que normalmente é um roteador, né? O roteadorzinho que a gente tem na nossa casa, a grande função dele é fazer NAT.
Tá? A gente recebe um único endereço IP e, por intermédio do NAT, a gente consegue usar esse único endereço IP e colocar em uso por todos os equipamentos que estão na nossa casa. Então, a gente tem 2 notebooks, 4 celulares, tem uma IPTV, né? No final, tudo está usando um único endereço IP, que é o endereço que está no NAT, mas internamente cada um tem o seu próprio endereço privado. Né? O NAT converte o endereço de origem no endereço IP da organização, e o pacote com o novo endereço poderá transitar sem problemas na internet. Né? Então, internamente, ele tem um IP privado, que é inválido. Quando sai, ele usa o endereço válido. Quando a resposta volta, né, ele vai voltar para o endereço válido da organização. Né? Então, com isso, a caixa NAT, que é o roteador, deverá manter uma tabela na qual poderá mapear que máquina enviou qual requisição para a internet. Vamos ver o seguinte, vamos ver isso aí funcionando, né? Vamos ver a coisa andando. Então, vamos imaginar essa rede aqui. Né? Nós temos aqui 3 computadores, um 92.168.02, 92.168.03, um 92.168.04. Eles fazem parte da rede do roteador. O roteador está aqui, o 92.168.01. Esse endereço são endereços privados, eles não são válidos na internet. Então, não adianta essa máquina mandar alguma coisa e acessar, por exemplo, o roteador, o servidor web, que é o 210.150.45.78, né? Que até vai, porque na origem vai estar assim, endereço IP, 192.168.04. No destino está 210.150.45.78. Ele até chega, mas quando chega o servidor for responder, ele vai responder para quem? Tá? Esse é o endereço inválido, esse endereço origem. Né? Então, qual vai ser o papel do NAT? Então, essa máquina 92.168.04, ela manda, tá, a informação dela. IP origem 192.168.04. Porta origem, tá? A gente viu que toda aplicação na camada de transporte tem uma porta. Então, aqui uma porta aleatória, 5.798. Qual é o endereço IP destino do pacote? É o 210.150.45.78. Então, tá lá, endereço IP destino. Qual é a porta destino? Se é um servidor web, é a porta 80. O pacote sai da máquina, o 92.168.04, normal. O endereço IP origem 92.168.04, afinal, é o endereço dela. Né? Quando passar pelo roteador, o roteador vai necessitar fazer a conversão. Ele vai precisar fazer a troca do endereço IP origem por um endereço IP válido na internet. Vamos supor que o endereço IP válido dele seja 200.20.30.40. Né? Então, a informação que efetivamente vai para a internet é a informação que tem endereço IP 200.20.30.40. Né? A porta origem pode ser mantida ou pode mudar. Né? Não tem garantia que vai ser mantida, porque essa porta já pode ter saído aqui para uma outra conexão. Tá? Então, a gente, vamos botar que ela mudou também. Então, a porta origem passou a ser a porta 3.297. Tá? Então, o pacote que sai e que passa pelo roteador, no final, ele vai ser o pacote que vai ser enviado para a internet. A única mudança vai ser no cabeçalho, que ele vai mudar IP e porta. Né? Agora, quando chegar a resposta, vai precisar ser feito um mapeamento ao contrário. Vai precisar saber que a resposta que veio para cá é para isso aqui. Então, o roteador ele monta tabelas, né? Cada vez que ele faz uma conversão, ele coloca aqui. Né? Então, ele vai colocar qual é o endereço IP interno? 192.168.04. Qual é a porta interna? 5.798. Estava falando com quem? Com 210.150.45.78. Em qual porta? 80. Foi mapeado para quem? Foi mapeado para esse cara aqui. Ele foi mapeado para 220.30.40. Porta 3.297. Na volta a gente vai ver a importância disso. Bom, passou pela internet e chegou exatamente esse pacote lá no servidor web. O que o servidor web vai fazer? Vai montar a página requisitada e vai enviar uma resposta. Quando ele enviar a resposta, ele vai haver uma troca aqui, né? Quem é origem passa a ser destino, quem é destino passa a ser origem. Né? Então, na resposta, a origem é o servidor web, 210.150.45.78 na porta 80. E quem é o destino? Para ele, para o servidor web, quem fez a consulta foi esse cara, 220.30.40. Então, é para ele que ele responde, 220.30.40. Porta destino 3.297. Vai trafegar pela internet e vai chegar no roteador.
Quando chegar no roteador, o roteador vai ter que olhar para a tabela, por isso que foi importante ele manter essa tabela. Ele vê o seguinte, é esse cara que está mandando, 210, 150, 45, 38, e está mandando para esse endereço que foi mapeado aqui. Agora, esse endereço foi mapeado por quem? Ele foi mapeado pela máquina 92.804, com a porta 5.798. Então, ele faz um novo mapeamento aqui, dessa vez para trazer para dentro. Né? Então, IP origem 210, 45, 78, porta 80, e IP destino, a máquina que fez a consulta original. Né? Então, com isso, todo e qualquer pacote que sai da rede interna e passa pelo roteador, o roteador tem que fazer esse mapeamento, tem que manter essa tabela atualizada. Né? Qualquer que seja o pacote, qualquer. Então, se você está na sua casa, você tem uma internet rápida, você tem um roteador, esse roteador não está fazendo um trabalho simples. Né? Esse roteador ele está fazendo todo esse trabalho de conversão o tempo inteiro. Tá? E tem que ser feito muito rapidamente. Tá ok esse entendimento, gente? Então, isso aí permite... Vamos imaginar que eu tenho uma organização aqui com milhares de máquinas. Né? O NAT vai funcionar da mesma maneira, fazendo o mesmo mapeamento. Eu posso ter um único endereço IP para toda a organização e todas as máquinas vão compartilhar esse mesmo endereço IP. É assim que a gente está sobrevivendo hoje. Tá? O IP versão 6, se você tem na sua casa IP versão 6, você tem um roteador IPv6, esse roteador IPv6 ele distribui internamente endereços IPs válidos. Tá? Se você está na sua casa usando o endereço IPv4, muito provavelmente está usando o endereço dessa faixa. Você não está efetivamente na internet, você está sendo mapeado para a internet. Se você na sua casa, o seu provedor, ele te dá um modem IPv6, você recebe um endereço IPv6 no seu computador, você efetivamente está na internet. Porque o IPv6 ele não faz NAT, tem endereço IP para todo mundo. Então, cada máquina da sua casa recebe um endereço IP válido na internet diferente. Tá? Vantagem e desvantagem disso. A vantagem, você está direto na internet. Alguns protocolos eles funcionam melhor, tá? Quando não tem necessidade de fazer mapeamento e tudo mais. Tá? A desvantagem disso aí. Tá? Você está na internet. Tá? Uma máquina, se você não tiver um firewall, uma máquina da internet pode atacar você diretamente. Quando você está com o endereço IP inválido, não tem como ter entrada, porque a entrada só se já houver um mapeamento. Já se você estiver realmente na internet, com o IP inválido na internet, você é encontrado, você é visto. Tá? E é um mundo que não é bom ser visto. Ok, gente? Podemos ir adiante? Bom, com isso a gente terminou o IP versão 4. Tá? Então vamos falar do IP versão 6. Né? O IP versão 6 ele vem em substituição ao IPv4. Tá? Professor, Oi, pode falar. na minha, eu dei, quando o senhor estava mostrando o slide, eu fiz um IP config aqui no meu computador, e aí eu verifiquei essa questão do IP4, do IP versão 4, também do IP versão 6, que o senhor vai falar agora. Eu queria entender o seguinte, pelo meu computador eu consigo ver qual é o endereço válido que o meu roteador aqui de casa está gerando? Ou isso também eu não tenho como ver? Não, pelo seu computador não. Mas você consegue entrar no seu roteador e ver. Ah, tá, mas aí tem que Né? entrar pela interface do roteador direto, né? Tá. Tem alguns Certo. sites da internet que tem um site, se não me engano, é o What is my IP. Né? Se você entrar nele, ele vai dar o endereço que está saindo pelo seu roteador. Ah, tá. Você não vê diretamente, mas você pode acessar locais que te dizem. É como se eu visse pelo outro lado, né? É, Eu saísse e voltasse batendo nele. é. São Ah, já servidores. vi aqui o meu, que ele chama de IP público. É, Só que é um IP, aqui pelo que eu estou vendo da minha máquina, é um IP versão 6. é que é o seguinte, quando você sai, que hoje em dia, o meu aqui em casa é a mesma situação, né? Você tem na sua casa o que chama de híbrido, porque muitos locais da internet não tem IP versão 6, mas você tem IP versão 6. Então está funcionando da seguinte maneira: se você sai da sua casa para um lugar que também tem IP versão 6, é usado IP versão 6.
Mas se você sai da sua casa para um local que não tem ainda a versão 6 do IP, aí o seu computador vai usar a IP versão 4. Ah, entendi. Né? Então, no esquema de dual stack, né, que chama, é pilha dupla, você usa os dois IPs ao mesmo tempo. Ah, o site mostra direitinho o IP versão 4 e o IP versão 6. Porque ele simula as duas situações para te mostrar. Interessante. Bacana, obrigado. Só é que eu Nada, fiquei curioso de ver aqui como é que funciona. Bem interessante mesmo. nada, parece mesmo. Valeu. Então, o IP versão 6, né, vamos lá. IP versão 6, no final, tá? Ele tem um endereçamento mais maior, né? Uma faixa de endereçamento maior que a gente precisa, mas a gente vai ver aqui que uma das razões da existência dele também é simplificar. Tá? O IP versão 4 ele é de uma época que os enlaces eram lentos. Né? Eu já trabalhei com enlace numa universidade, tá? O enlace da universidade era de 512 megabits por segundo, era menos de 1 megabit. Desculpa, né? Era 512 kilobits por segundo, era menos que 1 megabit por segundo. E dava muito bem naquela época. Tá? E assim, enlaces lentos, poucos pacotes passando, os roteadores trabalhavam muito bem. Hoje a internet ela tem uma vazão muito alta, a quantidade de pacotes passa muito alta. Então o IP versão 6, ele simplifica também o trabalho do roteador para que ele possa trabalhar com uma folga. Né? Olha quando foi, início da década de 1990, a gente já tinha esse problema sendo sinalizado. Tá? A IETF, né, que é a Internet Engineering Task Force, que é a parte de engenharia, de protocolos da internet, tá? Começou o esforço para desenvolver o sucessor do IPv4. Né? Motivação principal. O espaço de endereçamento de 32 bits estava começando a escassear. Cara, isso em 90. Nós estamos em 2022 e ainda está arrastando e não conseguiu trocar em todos os lugares. Né? Grupos de estudo estimaram, né, que os endereços esgotariam entre 2008 e 2018. Acertaram, porque em fevereiro de 2011 foi alocado o último bloco de endereço IPv4. Desde 2011, que a autoridade oficial da internet não tem mais endereço para distribuir. Né? Então, é um problema sério, né, que o NAT está segurando, mas que a solução única é a IP versão 6. Né? Então, para atender essa necessidade, foi desenvolvido um novo protocolo IP, o IP versão 6, né? E eles aproveitaram para ajustar e ampliar outros aspectos do IPv4. Né? Entre eles, por exemplo, que eu citei aqui a sobrecarga do trabalho do roteador. Né? E repara o seguinte, a gente estudou o NAT junto do IPv4, porque o NAT é uma solução para o IPv4. Esse aqui é o formato do datagrama IPv6. Se vocês lembrarem do formato datagrama IPv4, ele tem bem menos campos. Né? Estou anotando aqui. Então, esses aqui são os campos. Então, você vê que o IPv6 ele foi simplificado realmente. Ele vai fazer menos trabalhos, já que quem trabalha é o roteador. E a ideia é simplificar o trabalho do roteador. Tá? Então, começa também com campo versão de 4 bits, igual a IPv4. Né? Aqui no IPv4 está o número 4, aqui no IPv6 está o número 6. Então, por esses primeiros 4 bits, o roteador já sabe se ele está trabalhando com qual versão do IP ele está trabalhando. Tá? Aí vem o campo classe de tráfego, rótulo, do fluxo. Tá? Vamos ver aqui cada um desses campos. Né? E a principal diferença aqui, ó, endereço origem. Tá? O endereço IPv4 tinha 32 bits, esse tem 128 bits. Né? Quantos endereços estão disponíveis? Né? No IPv4 eram 2 elevado a 32. Né? 2 elevado a 32 dá aproximadamente 4 bilhões de endereços. Né? E 2 elevado a 128. Eu não sei nem dizer qual é esse número. Né? Não consigo nem dizer para vocês qual é esse número. Mas eu sei dizer para vocês o seguinte: a cada 10 bits dá pouco mais de 1000 números decimais. Né? Então, aqui seriam números com 12 casinhas dessa. Seria 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, e aí vai. E aqui eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? São 12. Então, essa é a quantidade de endereços IPv6 disponíveis. Tá? É um troço absurdamente alto. Está feito
na esperança de não acabar. Vamos ver aqui as principais mudanças. O Matheus ali falou, né, que então é bom ficar no IPv4. Deve ter sido com relação ao comentário que eu fiz do NAT, né, de ficar visível na internet. Você tem sistemas de proteção, você tem esquemas de proteção, tá, contra o IPv6. Mas o IPv4 realmente dá uma proteçãozinha maior. Mudanças mais importantes que foram introduzidas no IP versão 6. Né? Capacidade de endereçamento expandida. O aumento no tamanho do endereço IP de 32 para 128. Então, ó, existem 7 vezes 10 elevado a 23 endereços no IPv6. Né? Por metro quadrado, né? Eu nem tinha lido o resto aqui, eu tinha esquecido esse detalhe. Então, existem 7 vezes 10 elevado a 23 endereços IPv6 por metro quadrado da superfície terrestre, incluindo aí a água, tá? Geleira, tudo mais. Então, você precisa incluir 10 elevado a 20, não sei quantas pessoas por metro quadrado para esgotar o endereço IP. É muita coisa. Tá? Cada grão de areia do planeta pode ter um endereço IP. Né? Introdução de um novo tipo de endereçamento denominado endereço para qualquer membro do grupo, Ncast. Tá? Ele permite que um datagrama seja entregue a qualquer hospedeiro de um grupo. Tá? Na internet, a gente não viu esse tipo de roteamento, tá? Esses vamos estudar em laboratório de redes, né? Que é um... A gente nem viu o roteamento ainda, a gente já viu o roteamento, né? Mas existe um tipo de roteamento que é o roteamento chamado roteamento multicast, né? Na verdade, nós temos na internet, IPv4, nós temos 2 tipos de roteamento. O roteamento unicast e o roteamento multicast. Ou envio unicast e envio multicast. O envio unicast é o ponto a ponto, é o normal. É quando uma máquina envia uma informação para uma outra máquina. Tá? Então, aquela informação é de 1 para 1. No IPv4 tem também roteamento multicast, que é quando uma máquina pode enviar uma informação para um grupo de máquinas. Então, essa informação chega a todas as máquinas desse grupo. Né? O IPv6 ele cria um novo tipo de endereçamento chamado endereço para qualquer membro. Ncast. O Ncast você não precisa mandar para todos de um grupo, basta que chegue em alguém do grupo. Tá? Então, apenas um novo tipo de endereçamento. Um cabeçalho aprimorado de 40 bytes. Né? O IPv4 tinha 20 bytes no cabeçalho. Esses 40 bytes aí não quer dizer mais campos, é porque o campo de endereço é muito maior. Tá? Então, ele ocupa mais campo de cabeçalho, ocupa mais espaço no cabeçalho. Né? E vários campos do IPv4 foram descartados, tá? Ou tornaram-se opcionais. Tá? Isso aí com o objetivo de fazer um processamento mais veloz do datagrama IP nos roteadores. Por exemplo, nós não temos mais a fragmentação. Né? O IPv4, a especificação IPv4, ele fala o seguinte: a fragmentação do datagrama tem que acontecer no roteador. Então, quando chega um pacote que precisa ser fragmentado, o roteador tem que fazer uma série de cálculos e gerar novos pacotes para fazer o envio. Isso é um trabalho que consome processamento e memória do roteador. Né? Quando o IPv6 diz que o roteador não faz mais esse trabalho, o roteador só encaminha pacote, ele passa a trabalhar como um comutador, praticamente, de uma rede de circuitos virtuais. Com isso, ele é bem mais ágil, ele é bem mais rápido no seu trabalho. Né? E dá mais eficiência. Né? E levando em conta que hoje a nossa rede tem uma vazão muito alta comparando com o passado, o roteador ele tem que trabalhar, ele tem que chavear muito mais pacotes por segundo, isso é uma mudança importante. Então, rotulação de fluxo e prioridade. Né? Então, isso aqui está no documento lá. Permite rotular pacotes que pertencem a fluxos particulares para os quais o remetente requisita tratamento especial, tal como um serviço de qualidade não padrão ou um serviço de tempo real. Tá? Então, os projetistas preveem que é possível conseguir, né, diferenciar os serviços, tá? Simplificando o fluxo. Então, você pode, dentro do campo de cabeçalho, que está aqui, esse campo de classe, de tráfego, rótulo de fluxo, você diz qual é o tipo de pacote que você está mandando. Então, por exemplo, estou mandando um pacote de streaming de vídeo. Então, esse pacote de streaming de vídeo é um pacote que precisa ser prioritário, porque se ele ficar preso num congestionamento, vai prejudicar o serviço de streaming. Né?
é um pacote de telefonia. É um pacote de telefonia, esse tem que ser prioritário mesmo, porque qualquer atraso na telefonia prejudica muito a conversação, né? Então, a gente define classes de tráfego e cada tipo de pacote encaixa numa classe de tráfego diferente. Então, permite um campo de 8 bits para classe de tráfego, pode ser usado para dar prioridade a certos datagramas. Diversos campos que aparecem no IPv4 não estão presentes no IPv6, né? Fragmentação e remontagem, né? Já comentei com vocês aqui a respeito disso. O IPv6 ele não permite a fragmentação, tá? Tem que ser feito pela origem. O que acontece, então, se você vai enviar uma mensagem e a mensagem vai passar para uma subrede que tem que ser fragmentada? Você envia um pacote muito grande, esse pacote chega no roteador, e esse roteador ele vai dar sair para uma rede que o MTU dele não permite, que o pacote tem que ser menor. O roteador não faz isso. O IPv6, o roteador avisa para a origem, ó, não dá. Envia pacote com no máximo tal tamanho. Aí a origem é que vai ter que mandar em pacotinhos menores para que o roteador só faça encaminhamento. Simplifica muito para o roteador, né? Então, retirada dessa funcionalidade melhora o desempenho dos roteadores. Soma de verificação do cabeçalho também não tem. O IPv6 não faz mais verificação de cabeçalho, tá? O IP ele faz o seguinte, pô, eu trabalho com o UDP e eu trabalho com o TCP. O UDP e o TCP já fazem isso, né? Por que o IP vai continuar fazendo isso? Não deixa. Se chegar errado, chegou errado. O cara lá verifica se está certo, né? Então, é um processamento mais rápido. A soma de verificação é algo lento, né? Conforme as informações passam pelos roteadores, os roteadores, se eles precisam mudar alguma coisa no campo do cabeçalho, tá? Ele tem que recalcular a todo momento essa soma de verificação, que toma processamento. É um cálculo matemático que tem um certo peso. Então, mais uma agilidade que aposta, que é retirada para facilitar o trabalho e tornar o IPv6 mais ágil. Campo de opções. A remoção do campo de opções resulta em um cabeçalho de tamanho fixo que pode ser processado mais rapidamente. Então, também não tem campo opcional, né? Se for necessário uma opção, ela pode ser implementada com um campo próximo ao cabeçalho do IP. Tá? E aí fica sendo um outro problema, que o roteador não vai se meter. Isso aqui é estatística de acesso por computadores, IPv6 no Google. Não é nada oficial, tá? Assim, não, a gente não pode tomar como número oficial, mas é uma boa estimativa. A Google ela mantém uma página que ela informa, né? As consultas que são feitas ao Google, quantas são feitas em IPv6 e quantas são feitas com IPv4, né? Então, veio crescendo desde 2010, vem subindo. Em 2020 estava na faixa de 30%, né? Eu peguei essa estatística na virada do mês agora, semana passada, na verdade, em setembro de 22, tá? Então, em 2010, que estava na faixa de 25% a 30%, hoje, em torno de 37% a 42% das máquinas acessam o Google com IPv6. Tá? Então, a gente vê aqui a subida, a escalada do IPv6. Né? Ainda está bem devagar, a gente tem que chegar logo lá, mas é uma estimativa, né? Se alguém quiser acompanhar de vez em quando, está aqui embaixo o site. Tá? Uma outra estatística de IPv6, essa aqui já é estatística de implantação, levantamento realmente, mostra os países de acordo com a sua utilização. Né? Então, quanto mais escuro, maior a adoção do IPv6. A gente vê países como os Estados Unidos aqui, ó, mais de 90% já está adotando IPv6. Austrália, Europa, né? A gente pega o Brasil, está na faixa dos 70%, que a gente não está tão mal na fita, não. Tá? Então, Brasil, 70% de implantação, mais ou menos. Né? Comparando com a América do Sul, a gente ainda está atrás aqui, né? De alguns países. Né? O que está em branco, em cinza aqui, é not available. Tá? Não é que não tem IPv6, é que não tem esse levantamento estatístico. Tá? São países que não fazem levantamento. Tá? Então, a gente não consegue obter essa estatística. Então, também está o site aqui da Internet Society, né, da Sociedade da Internet, que fornece esses dados. Então, foi criada uma nova anotação para representar os 128 bits, esses 16 bytes. Né? Imagina manter agora 16 bytes, né? 92.168.7.48.56.127.222. Cara, é muita coisa. Tá? Então, ao invés de usar essa nomenclatura,
faça algumas simplificações, né? Utiliza-se número hexadecimal em vez de número decimal, sendo que cada 4 símbolos hexadecimais são separados por 2 pontos. Então, isso aqui, 2022, 2022 em hexadecimal. Tá? Aí 2 pontos estão separados em grupos de 4 e separados por 2 pontos. Ainda assim, o endereço P fica enorme. Endereço P versão 6. Né? São possíveis 2 otimizações. Né? Primeiro, os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 0003, ele pode ser escrito como 3. Né? E um ou mais grupos consecutivos pode ser substituído por um par de 2 pontos, uma única vez. Tá? Então, só uma vez pode fazer isso. Então, aqui, para vocês saber quantos grupos. Então, aqui nós temos 3 grupos de um monte de zero. Esses 3 grupos eles são retirados e são substituídos por 2 pontos, 2 pontos. Então, esse número aqui de cima, ele pode ser escrito nessa forma aqui. Tá? Sempre que você encontra 2 pontos, 2 pontos, você está com um monte de zero aqui no meio. E qual é a quantidade de zeros? A suficiente para botar os 8 grupos. Os 8 blocos. Sendo que você pode ainda escrever endereço IPv4 como se fosse escritos com um par de sinais de 2 pontos, tá? Como se fosse endereço IPv6. Então, se você encontrar um endereço 2 pontos, 2 pontos, um endereço no formato IPv4, né, significa que você está efetivamente colocando o endereço IPv4 mais dentro de um campo de endereçamento IPv6. Ele vai fazer o tratamento para que as coisas funcionem. Né? Um ISP, um provedor de serviço da internet, geralmente recebe um bloco /32 para subdividir e entregar aos seus clientes. Ou seja, uma Oi da vida, uma Vivo, uma Claro, uma TIM, que distribui internet, eles recebem para dar para os clientes um bloco /32. /32 é o endereçamento inteiro da internet IPv4. Ou seja, cada provedor de acesso à internet tem para distribuir seus clientes como dentro do IPv6, como se fosse um IPv4 inteiro. Né? Então, realmente resolve todos os problemas de endereçamento. Então, IPv6 é isso, né? Não tem muita coisa que falar sobre IPv6. Ele é um protocolo novo, simplificado, ele resolve muito dos problemas. Então, também tem pouco a ser discutido, né? A gente já discutiu bastante IPv4. Foi basicamente falar a diferença do IPv6. O roteamento é idêntico. A gente ainda vai estudar roteamento, a gente vai ver como fazer o roteamento. Tá? Então, o roteamento, que é um dos maiores trabalhos que são feitos, ele vai ser idêntico. Né? Nosso próximo assunto, protocolo de controle da internet. Né? Então, aí na próxima semana, a gente continua vendo esses protocolos de controle. Parece que ficou mudo para alguém aí, né? Mas... Opa, desliguei aqui, parece que é problema local. Bom, então, pessoal, alguma pergunta aí? Não, mais saber se tudo certinho com os trabalhos, se o senhor chegou a ver alguma coisa, como está alguma coisa. Não, estou com, sem exagero, centenas de trabalho para corrigir. Então, estou corrigindo aos poucos, né? Ainda não cheguei nos de rede, mas eu pretendo, no final de semana, ter acabado tudo, tá? Beleza. Perfeito, obrigado. Então, boa semana aí, bom final de semana, saúde e paz aí para o senhor, para todo mundo, tudo de bom. Para todos vocês também. Né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Pode sair, o senhor já fez a chamada? Tá, eu puxo aqui só por garantir, que o sistema no final sempre me entrega, né? Mas deixa eu puxar aqui logo para... Pronto, já foi. Tá? Então, tá terminado aí, quem quiser ir, fica à vontade. Perfeito. Um abraço aí. Um abraço aí, tudo bom para todo mundo. O de rede só um grupo enviava. Só um do grupo enviava. Só um do grupo enviava. Fica até mais fácil para mim corrigir. Tá. Então, vou terminar aqui a gravação.